Olá, tudo bem? Eu sou o Douglas Ferreira e esse é o Business Cast da semana. Hoje nós vamos falar sobre empreendedorismo e também sobre saúde. Vamos falar sobre alopecia e outros tratamentos estéticos. E para falar sobre isso, a gente trouxe uma pessoa que entende do assunto. É uma empreendedora e biomédica. Eu estou falando da Renata Modestina. Tudo bom, Renata? Olá, tudo bem, Douglas? É um prazer enorme para mim estar aqui, para a gente ter esse bate-papo, conversar sobre assuntos tão importantes. Pois saiba que o prazer é todo nosso, viu? E foi muito gratificante para a gente ter pensado em você, a convite, a proposta foi inclusive do nosso amigo em comum, que é o Natrício, né? Sim, doutor Natrício. E isso, ele esteve aqui com a gente. Grande abraço, Natrício, para você. E aí chamou atenção essa questão do empreendedorismo na área da biomedicina. Você é Sim. biomédica, você poderia estar trabalhando para alguém, mas resolveu trabalhar e empreender, né? Isso é muito interessante, é o espírito aqui do nosso podcast. E eu queria começar com você perguntando o que te motivou a empreender. Bem, eu tenho uma história, Douglas, de vida que eu gosto muito de dizer que ela é bem especial. Eu me sinto especial diante de Deus. Opa! Né? Eu comecei, na verdade, a empreender muito jovem. Aos 20 anos eu já tinha uma empresa prestadora de serviços, né? Me tornei franqueadora dela aqui no Piauí, representante, que é a Gelri, né? Que trabalhava com prestações de serviços. Em que área? Você sabe aquela época, vamos dizer aí, há mais de 15, 20 anos atrás, o tempo da telepisa celular, da BCP, quando a empresa, acho que a primeira grande empresa que entrou aqui, o Macro, Atacadão, Sim. Não é? Pronto. Eu lembro de tudo isso. Pronto. Pois eu sou de lá, viu? Desde lá. A nossa empresa, ela prestava serviço, disponibilizava funcionários terceirizados para atuar nessas empresas. Então, nós fazíamos todo o processo de seleção, de contratação. Eles eram nossos funcionários que prestavam serviço para essas empresas, principalmente naquele período de maior movimento, final de ano, e a gente seguia aquela lei 6.019, que é a lei do contrato temporário, né? Então, muito novinha, gente. Eu acho que eu tinha ali por volta de 20 anos, 21 anos. Eu já empreendia, né? E se você me perguntar, Renata, tá no sangue? Não. Não, né? Não, porque eu não tenho empreendedores na minha família. Né? Eu venho de um berço onde meus pais são funcionários públicos, né? Concursados, na família, os tios também, não tem empreendedores. E a biomedicina? Era um sonho? Bom, um dia eu acordei, né, e resolvi mudar. E realmente mudei minha área de atuação, fiz vestibular, passei para biomedicina e renovei, comecei tudo de novo, mas com aquele desejo de ter empresa, de dar oportunidade, de criar coisas novas, né? De não ficar ali, como é que eu posso dizer? Condicionada, né? Estagnada a um horário de trabalho, a um trabalho X, aquilo ali. Não, eu sempre tive em mente empreender, na verdade, né? Eu gosto muito de empreender. A gente sabe das dificuldades, principalmente no Nordeste, no nosso estado. É muito difícil. É um desafio, né, empreender aqui, né? É um desafio diário, não é? Mas é a minha paixão, não vou negar. Eu gosto daquele movimento, né, da gestão, de hoje você dorme com uma quantidade X na conta, amanhã você não tem 10 reais na conta e tem o boleto do triplo de ontem para pagar. A responsabilidade de uma folha de pagamento. De uma responsabilidade, mas no empreendedorismo muitas coisas me encantam, não é? Essa parte é muito desafiador. Você precisa ser bastante resiliente, treinar a sua resiliência.
Mas é muito bom também quando você vê, né, que você dá oportunidade também de trabalho para outras pessoas. Você pode não ter uma empresa muito grande, uma empresa gigante, mas se você tiver uma pessoa ali que do teu fruto, não é, da tua ideia, do teu trabalho, da tua empresa, já possa vir o sustento dela, é muito gratificante, muito. Aí você se formou na biomedicina. Sim. E aí disse, não, mas eu não vou trabalhar assim, eu vou empreender, eu já tenho essa experiência de empreendedorismo. Como você disse, não é no sangue, mas estava ali, né, latente dentro de você. Sim. E aí como foi? Bem, nós começamos, eu iniciei com uma sociedade, né, com uma outra colega, e depois seguimos, vamos dizer assim, rumos diferentes e estradas diferentes, não é? E eu iniciei na reprodução humana, quando ainda no estágio da graduação de biomedicina, eu comecei ali a engatear na reprodução humana. Na época eu tinha um bebê pequeno, filho pequeno, e a reprodução humana, Douglas, ela exige muito da nossa presença, né? Não tem madrugada, não tem dia, a gente não sabe. Quando a gente está dentro de um laboratório de reprodução humana, a gente sabe se é manhã, se é tarde, se é noite, se é madrugada. Perde noção do tempo. Perde noção do tempo, não tem, como é que eu vou dizer, não tem Natal, não tem Dia das Mães, não tem feriado. E eu estava com um bebê de 4 meses. Né? E naquele momento eu precisava sair para morar praticamente fora, e a empresa que eu trabalhava me propondo para que eu fosse fazer uma especialização em São Paulo. E eu fiquei, né, entre a cruz e a espada. O que eu faço? Uma criança de 4 meses, amamentando ainda. Quando eu acho que as coisas de Deus, as coisas de Deus mesmo. Quando comecei a conversar com essa amiga, né, com essa colega, e a gente teve a ideia de ir para a estética, porque era uma outra área também que me agradava muito. Eu terminou não indo para São Paulo. Então, terminei pedindo desligamento dessa empresa e iniciando, de fato, na estética. Que é o Instituto? Que é o Instituto Dermai. E aí, que já tem quanto tempo já? O Instituto Dermai, agora, 16 de setembro, vamos fazer 8 anos. Já está aí consolidado, né? 8 anos. E aí o Instituto oferece que tipo de serviço, de tratamento? Bem, o Instituto hoje, o nosso cargo-chefe é o tratamento capilar. São as alopécias. Nós tratamos todos os tipos de alopécias. Nós também temos outros profissionais para fazer o básico, a limpeza de pele, a drenagem, a massagem, bem como também outros procedimentos da área da estética, que seriam os bioestimuladores, os botox, né? Os preenchedores, né? E toda essa. Mas o nosso cargo-chefe hoje são as alopécias. Qual é o perfil do, vamos chamar de paciente, o paciente que te procura? Bem, nós não temos, Douglas, um perfil bem determinado, é bem variado, sabe? As alopécias, elas podem ser genéticas, né? Sendo genéticos, a gente tem casos de adolescentes com 19 anos, que já apresentam... E acomete tanto homem quanto mulher. Tanto homens quanto mulheres, né? Com a diversidade de idade. Não tem uma idade específica, pode ser dos mais jovens aos mais maduros, tanto homens quanto mulheres. Nós temos aí também as alopécias areatras, que são de fundo emocional. Essa aí, hoje em dia, a impressão que passa é que elas são mais recorrentes. Elas são bem recorrentes, né? Hoje os transtornos mentais têm tomado um lugar bastante significativo na sociedade, muito raro, Douglas. Hoje você deve conhecer alguém, né? Sim, sim. Que tem o seu kit ansiedade, né? Eu não durmo, eu sou ansioso, eu tenho algum tipo de depressão, não é? E isso acaba afetando também a saúde capilar. Mas, assim, é uma equipe multidisciplinar, não é? É lógico que o auxílio de um profissional psiquiatra, a gente orienta para aqui, porque não é a nossa área, para que eles busquem e façam de forma simultânea,
não é? O tratamento capilar e o acompanhamento psiquiátrico também. Você falando aí nessa questão da ansiedade, hoje todo mundo tem um pouco de ansiedade, né? Tem. Mas alguns, isso é mais incidente e aí termina causando o problema da alopecia, né? A queda de cabelo. Isso acontece. Eu até já falei para você de uma situação interessante. Tenho um amigo que, não vou falar o nome aqui, mas ele estava num relacionamento que causou um transtorno emocional com a esposa, que ela chegou a perder a cabeça dela não tinha um único fio de cabelo. Só para as pessoas que estão nos vendo agora terem uma ideia, o Alexandre de Moraes, o ministro, que é totalmente careca, ela estava daquele jeito. E aí a relação se dissolveu, não foi para frente, e em pouco tempo, eu digo pouco tempo porque eu acho que foi menos de um ano, ela já estava novamente com cabelo. Sim. Os estresses emocionais, né? O transtorno emocional. Todos esses transtornos, eles mexem com todo o metabolismo do corpo, não é? Você tem aí uma mudança muito grande com relação a questões hormonais, sabe? Todo o funcionamento do corpo. Então, esse tipo de alopécia, as alopécias areatas, e que deve ter sido o caso desse relato que você está nos contando, com toda certeza o fator, né, foi o emocional. Mas a gente faz o tratamento capilar também dessas condições. Você recebe casos assim? Nós recebemos. E orientamos para que esse paciente busque com urgência um psiquiatra. É indispensável o auxílio do profissional psiquiatra nessas condições, né? E como nas outras condições também, nós vamos ter aí também as alopécias ocasionadas por questões hormonais, não é? Então, se a sua questão, mulheres menopausadas, não é? Então, a gente também vai precisar de um profissional da área da endocrinologia para associar ao nosso tratamento, para fazer a correção, o ajuste dessas taxas, né? Bem como o ginecologista também. Então, assim, Douglas, é multidisciplinar. Hoje não se trata um paciente, vamos dizer assim, um único profissional. É multidisciplinar. A gente precisa ter aquele olhar, aquela sensibilidade. Agora você está falando aí do caso, que você usou até um termo que eu não conhecia, que é a alopecia. As androgenéticas são de fundo genéticas. A Sim, areata emocional. Isso, emocional. Aí, nesse caso, você encaminha, ou a própria clínica, lá, o instituto, oferece esse atendimento com o psiquiatra, e aí o tratamento em si, de que forma ele acontece? Não, nós não oferecemos o tratamento psiquiátrico, né? Nós aconselhamos e nós até indicamos. Sim, mas alguns colegas. A curiosidade nossa aqui é o seguinte: bom, passou pelo psiquiatra, confirmou a causa Sim. da alopécia, por que ela perdeu o cabelo, foi emocional, foi em função da relação ou não, enfim, foram os filhos, sim, foi problema no trabalho, existe uma série de motivos. Isso. Aí vai para você. Sim. E aí, como é que você faz com que ela volte a ter cabelo? Bom, a gente tem algumas técnicas hoje, né, para tratar, seja essa de fundo emocional, seja de fundo hormonal, seja as genéticas, seja um eflúvio telógeno, que é algo transitório, que muitas vezes vem por conta de uma dieta muito restrita que o paciente faz e causou ali uma anemia, né, algo momentâneo. A gente tem protocolos específicos para cada um desses casos, Douglas, né? E então, assim, algumas técnicas a gente utiliza para estar tratando esse paciente. No caso da alopecia areata, né? A gente pode entrar com medicações orais para estímulo de crescimento de novos fios, né? E entrar com a mesoterapia, com o MMP, né? O que é o MMP? É uma técnica de microinjeções locais no couro cabeludo, aonde nós vamos deixar ativos específicos
para o crescimento de novos fios, né? Renata, e o que são esses ativos e que podem ser vitaminas do complexo B, B5, B6, os fatores de crescimento capilar, biotina, o próprio minoxidil, algumas substâncias que vão auxiliar, né, no crescimento. Agora, eu desses imagino fios. que quanto mais cedo você identificar o problema, Sim. mais fácil vai ser a resolução dele. Sim. Quando é que você aconselha, vamos tratar da mulher, depois a gente fala do homem. A mulher, quando é que ela deve procurar o atendimento de um profissional especializado? Porque eu já sei que queda de cabelo em mulher é comum, né? Sim. Salvo engano, você perde até 100 fios Até 100 fios. por dia. Por dia. É normal. Então, Mas a gente recebe, Douglas, às vezes o paciente cai um fio, 2 fios. já fica apavorado. Já fica apavorado. Não é assim. Calma, ainda tá, falta gente? 98. Falta. Então, assim, quando é que a mulher sabe que perde cabelo, mas aí ela percebe que está caindo além do normal. Quando é que ela deve procurar você? Quando ela ver que realmente existem mais de 100 fios ali, não é? Aquela mão, aquele punhado, quando enche o punhado da mão, vamos dizer assim, né? Aquela quantidade que você realmente vê que é fora do normal. Ou então sempre está observando. Nós mulheres, nós somos muito mais observadoras e atentas para a nossa saúde, não é verdade? Então, assim, a mulher mais do que os homens tem o hábito de estar se olhando, se observando, né? Então, assim, dá aquela olhada no espelho, abre o cabelo, vê se não tem, assim, nenhuma falha significativa, né? Porque tudo que a gente consegue diagnosticar no início é mais fácil, é mais rápido para se tratar e ter um êxito, né? E comumente, quando esta mulher chega para você, já está em estado avançado ou inicial? Normalmente as mulheres, elas são mais vigilantes. Então, quando começa ali, ainda na fase inicial, ela procura tratamento. Normalmente, ainda na fase inicial, quando ela já vê que está ali iniciando, ou vê aquela queda fora do normal, ela já busca logo. Apesar de que a gente também recebe algumas mulheres que já estão no estado bem crítico, principalmente das alopécias areatas. Por quê? Que essa de fundo emocional que a gente está dando mais ênfase, ela é muito rápida, né? Quando a paciente já vem observar, já está aquele espaço, aquela cicatriz que a gente chama bem grande, sem cabelo, né? Mas assim, normalmente a mulher é bem mais vigilante do que o homem. E quem procura mais é a jovem? Você já me deu mais ou menos uma resposta, mas eu insisto nela. É a jovem que é mais vigilante? É a meia-idade? Como é? A jovem é mais vigilante. A jovem é mais vigilante. Elas buscam mais. Ao primeiro sinal de uma queda excessiva, ou ver que tem ali uma falha, um espaço muito grande entre os fios, elas já começam a preocupar. Até pela questão estética, né, Douglas? Gente, cabelo para a mulher é muito importante. É a moldura do rosto, da alma, né? A moldura do rosto, da alma. É algo, assim, muito importante para a mulher. Então, quando ela começa a ver ali entradas, ver falhas, ela não espera muito, ela já busca logo ajuda. O homem não, o homem é um pouquinho mais descansado. Pois é, o homem é mais descansado, o homem ou ele radicaliza, ou ele vai logo para um implante capilar, ou ele fica enrolando ali, ele se deixa levar pelaquela máxima que diz que é dos carecas que elas gostam mais. Ah, mas esse ditado, ele faz todo sentido, sabia? E enfim, eu imagino que o homem busque esse tratamento assim mais tardiamente. Eu ainda tenho, mostra aqui, eu ainda tenho Você jeito. ainda tem jeito, você ainda tem jeito. É verdade, Douglas. O homem, ele busca um pouco mais tardio, mas esses números hoje, eles já estão se atualizando. Né? 70% dos nossos pacientes hoje, no Instituto Derbai, é masculino. O público masculino está se preocupando mais com a calvície ultimamente.
E hoje, devido às informações, aos resultados, eles buscam muito o tratamento antes do processo cirúrgico. Porque você pode ter uma evolução muito boa e diminuir aquela área, aquela região, né, de cirurgia. Então, eles buscam o tratamento primeiro, ver o que tem, o que resolve ali, o que amenizou da situação, quando realmente, de fato, não tem jeito nenhum é que parte para a cirurgia. Mas, assim, é um público muito bom também de trabalhar. Porque, apesar do homem ser um pouquinho mais, vamos dizer assim, a mulher mais vigilante com a saúde, mas o homem, ele é bem assíduo, sabia? Né? Eles não faltam. E esse tratamento, no caso do homem e da mulher, vamos deixar de lado aquela questão emocional. Sim. No caso da alopécia no homem e na mulher, o tratamento é o mesmo? Não. Em geral? Diferente. Na verdade, o tratamento, Douglas, ele não é igual para ninguém. Cada caso é um caso. Não existe um tratamento igual para ninguém. Não é? Não tem como. Cada caso é um caso. Não tem como se tratar como uma receita de bolo. Não é? Cada caso é um caso, cada paciente tem as suas particularidades. Até porque cada indivíduo tem a sua genética, um funcionamento de metabolismo diferente. Por exemplo, o que eu quero dizer com isso? Existe um parâmetro que para nós que trabalhamos com saúde capilar é muito importante, que é a vitamina D, não é? Nós gostamos de trabalhar com ela com um nível de 70. Mas, vai traduzindo. Com o nível de 70, né? Mas a gente tem pacientes que tá muito bem com ela a nível de 40, de 35, né? E não tem essa queda efetiva. Já algumas pessoas, só o fato dela estar abaixo de 70 já causa uma queda, né? Já é um indicativo, já afeta na saúde capilar. Então, assim, existe uma variação de parâmetros. Tem pacientes, tem indivíduos que tem um AB12 de 800, que é o ideal, né? Que a gente chama aí de ideal, mas assim, a níveis de parâmetros, 700, 800, e menos do que isso, não se sente bem, não se sente disposto, né? Mas a gente já tem indivíduos com 300 que está muito bem. Você já disse que a questão da alopécia, ela independe da idade. Sim. Tem gente jovem, mulheres jovens, maduras, idosas, Sim, que sofrem desse tipo de problema. E adolescente? Adolescentes também. A gente já teve casos de pacientes, nós temos casos de pacientes com 19 anos, com 18 anos, né? Puramente genético. O pai, o avô, a família paterna inteira, totalmente calva e já começa a apresentar bem cedo, não é? Vem os níveis hormonais também, às vezes apresenta algum tipo de alteração hormonal, então não tem um perfil específico, sabe, Douglas? É jovem, é homem, é mulher, é mais maduro, é jovem adulto, né? É bem diversificado o público. A alimentação influencia diretamente nisso? Interfere diretamente nisso? Influencia, interfere, porque voltando a falar dos parâmetros, né? Nós precisamos ter alguns parâmetros para a gente ter uma saúde capilar, né? Vitamina D, B12, zinco, ferro, ferritina, são importantíssimos para a gente ter essa saúde capilar. Então, normalmente isso acontece muito com as dietas. Às vezes também chegam pacientes com uma queda bem acentuada, fora do normal,
né, já com o cabelo bem ralinho, e a gente vai lá para tudo, investiga, não tem caso na família, não é emocional, não é uma alopecia areata, não fez não fez nenhum processo cirúrgico recente, não. E aí a gente vem lá e vem cá e a pessoa relata, eu perdi 20 quilos, eu perdi 30 quilos, né? Hoje eu só como isso e isso, uma dieta bem restrita. Então o corpo acaba entrando em deficiência, né? Em choque também, né? Agora... Choque, e o corpo, a máquina humana, eu gosto muito de dizer, né? A máquina humana, fomos feitos por Deus, é inquestionável, muito inteligente. Ele vai priorizar o que é prioridade, né? Então, esse cabelo, pele e unha fica para segundo plano. Gente, você que está vendo isso agora, que não pegou do início, estou entrevistando aqui a doutora Renata Modestino. Ela é biomédica e tem uma clínica, um instituto especializado em estética, sobretudo na questão da alopécia, da calvície, seja masculina, seja feminina. E você falou aqui sobre vários motivos que levam à alopécia. Você falou da questão emocional, que é a areata, né? Sim. Você falou da questão hereditária, você falou da questão hormonal. Então, eu estou aqui imaginando que o primeiro passo no teu atendimento é aquela que a gente chama, aquela entrevista, né? Sim. Com o paciente para saber o histórico dele, a vida dele, Isso. como é que para poder descobrir a causa dessa calvície. Douglas, eu gosto muito de dizer que, e vejo... Eu estava fugiu aqui o nome, a anamnese, né? Anamnese, pronto. É 50% de sucesso do tratamento. Eu digo que a anamnese, ela é 50% do indicativo se você vai ter um sucesso naquele tratamento. Por quê? Porque se você não souber identificar exatamente qual é a causa, não é? Você não vai saber tratar, você não vai saber qual vai ser a técnica que você vai usar. Por exemplo, eu não posso tratar um paciente genético, um caso genético, como eu trato um paciente de fundo emocional, uma alopecia areata. Não é verdade? Por quê? Existe um procedimento, né, existem procedimentos que são feitos, existem técnicas que são feitas para os casos genéticos que não são aceitas e que não podem ser feitas em casos de alopecia areata e nem doenças autoimunes, não é? Sim, então sim. É diferente. Se você realmente na anamnese você não consegue, você não faz uma anamnese bem feita, não tem como você ter sucesso. Ela é 50% do sucesso do tratamento. Sem dúvida. Eu imagino que quem está vendo a gente nesse momento está com aquela dúvida. A calvície, a alopécia, ela é controlada ou ela é revertida? Ou depende de cada caso? Depende de cada caso, não é? A gente consegue controlar, às vezes, muitas vezes também reverter, mas existem os casos que só o procedimento cirúrgico, só a cirurgia vai resolver. Casos muito avançados. E isso você consegue identificar logo lá naquele momento da anamnese? Sim. Assim, olha, o teu caso aqui, eu queria ter você como nosso paciente, Sim. nosso cliente, mas infelizmente eu não posso te oferecer muita coisa. O teu caso é caso de cirurgia. Já ocorreu isso? Exatamente. Na anamnese que a gente também vai avaliar, né, o paciente. Se ali tem condições de você entrar com um tratamento e você ter sucesso nesse tratamento, ou se ali não tem jeito, só a cirurgia mesmo. A gente consegue identificar, sim. Um dos pontos que a gente consegue identificar é se existe ali na região folículos vivos ainda. Eu gosto muito de brincar e dizer, gente, tá lisinho igual a testa. Ai, só na cirurgia, só na faca.
É verdade, tem que ser honesto, né? Tem que ser não honesto. Não pode vender ilusão. Não, né? não pode. Não pode vender aquilo que você não vai entregar. Né? Não tem como, porque ele vai te cobrar, né? E assim, quais são os cuidados que você aconselha que do jovem, seja ele homem ou mulher, devem ter para não ter problemas de alopecia? Bem, dependendo de cada caso, não é? Olha, o genético não tem como, porque você não tem como trocar de mãe, de pai, de avô. É verdade. Como é aquela história Douglas que diz, a gente não escolhe, né? Pai, mãe, parente, avô, a gente não escolhe, não é? Então, nos casos de alopecia androgenética, não tem como a gente realmente evitar, né? O que pode ser feito em todos os casos é aquilo que a gente já comentou, o tratamento precoce, né? Identificar se realmente já começou ali umas entradas, se está caindo muito, observar a queda, né? E entrar o quanto antes com as condutas para evitar que isso avance. Olha, eu estou lembrando agora de um caso que aconteceu comigo. Eu morava em Caxias, no Maranhão, e eu vivi uma tensão muito forte lá, questão política e tudo. E um dia o meu cabeleireiro, o Lino, até já faleceu. O Lino disse: rapaz, não sei se tu já percebeu bem aqui no Zenit mesmo aqui. Ele disse: ó, tem uma partezinha aqui que tá sem cabelo. Eu digo: que tamanho? Ele disse: do tamanho do fundo de uma caneta. Eu digo: deixa isso pra lá, rapaz. Não vou perder tempo com isso, não. Passou uns 3 meses depois, ele disse: olha, tá crescendo. Eu perguntei: tá crescendo como? De que tamanho? Ele disse: tá do tamanho de uma moeda de R$1. Aí eu brinquei lá: não, deixa pra lá. Mas aí fiquei preocupado. E eu tinha um amigo lá, eu não sei se ele ainda mora em Caxias, ele era bioquímico. E eu tinha um jornal e ele era meu cliente, ele anunciava comigo no jornal. E eu fui fazer a cobrança a ele lá, e ele disse: doutor, eu tô com esse problema aqui, assim. Aí ele olhou e disse: rapaz, isso não é nada não. E me passou uma loção e um shampoo. Não sei se eu lembro o nome do shampoo, Arovit. Arovit, vitamina A. Sim. Ele disse: use isso aqui, depois você me disse. Ele é bem antigo esse Arovit, hein? Não, Douglas, agora você foi lá no fundo do baú. Isso é coisa de uns 30 anos. Amarelado, não era? Bem amarelo, Isso é coisa de uns 30 anos. Olha, eu não lembro dessa época, não. Era jovem demais. Né? E aí eu usei esse Arovit e essa loção. Pô, não é que resolveu? Aí, mas quando eu procurei esse médico, esse bioquímico, eu acho que não estava mais de R$1, não. Estava bem de uns R$50. E o que aconteceu? Quando começou a crescer, eu já estava sentindo, né? Aí eu cortei o cabelo, passa a máquina 2 aí e nivela tudo. Eu sempre usei o cabelo baixo mesmo. E aí pronto, nunca mais. Né? E não consegui identificar a causa. Se foi emocional, se foi hormonal, se foi... No estresse, eu não consegui. Eu sei que resolveu. Coincidiu também que eu vim embora de Caxias para cá. E graças a Deus nunca mais tive esse problema. Ou melhor, o problema agora é aqui, essas entradas, que eu não sei se o Arovit vai resolver. Viu? Olha, o estresse a gente não pode colocá-lo como um diagnóstico, como é que eu posso dizer, de primeira opção, né? Quando a gente olha lá, analisa o paciente e constata que não é genético, não é hormonal, não foi uma dieta restrita, o pessoal da Mounjaro aí, tá, gente? Sim. As canetas, não só a Mounjaro, as canetas. As canetas, né? Em geral, né? Isso eu ia te perguntar. Isso. Até porque eu vi ontem um documentário na Brasil Paralelo. Sim. E lá falava que uma das consequências do uso indiscriminado, né,
Porque a gente sabe que é uma medicação que tem uma finalidade e que está sendo usada para outra e, consequentemente, traz alguns problemas. E um deles era a queda de cabelo. Isso. As canetas, elas, como você vai ficar, né, perder o total apetite, o que acontece, na verdade, muitas pessoas perguntam, Renata, é a caneta que faz cair o cabelo? Não, gente, não é exatamente a substância, a medicação que faz cair. Mas você começa a ter falta de apetite, não é? Você entra naquela dieta muito restrita, muito restritiva, e as pessoas estão fazendo, Douglas, de forma muito aleatória, sem buscar um profissional, né? Hoje lá no Instituto Dermaia, a gente tem a parceria, a gente caminha para o nosso Dr. Fábio Macedo, endocrinologista ali na Medical Leste, para que ele faça toda, né, essa indicação, porque só o profissional médico pode estar fazendo isso aí, né? Nós não podemos. Então, assim, as pessoas fazem de forma muito aleatória e acaba restringindo muito a alimentação. Sem contar que, além de ser aleatório, você termina comprando um produto contrabandeado que você não sabe a origem, não sabe o que tem ali dentro, não sabe o que você está injetando em você, né? E isso acaba, né, você fazendo uma dieta muito restrita, o seu corpo entrando em deficiência, né, em desnutrição, na verdade. E aquilo que a gente comentou antes, o corpo ele é muito inteligente, ele é uma máquina muito inteligente. Ele vai priorizar aquilo que você ainda tem de pouco, de vitamina, né, de suplementos no seu corpo, ele vai priorizar o que é prioridade, né? Coração, o intestino, o fígado, o rim. E acaba que pele, cabelo e unha fica a segundo plano. Então, devido a essa dieta muito restrita, esse quadro de desnutrição, que normalmente os pacientes que usam as canetas, porque perdem peso muito rápido, de forma muito brusca. 10, fragiliza 15, todo o organismo. 20, 30 quilos muito rápido, né? Então, normalmente eles têm essa queda bem acentuada mesmo, devido ao uso dessas canetas. Deixa eu mandar aqui uma mensagem para quem está apelando para a caneta, às vezes sem necessidade. Sem necessidade. Se você não é obeso, se você só está com sobrepeso, faça como eu, vá caminhar. Olha, eu comecei na academia, voltei para a academia para as minhas atividades físicas no dia 6 de janeiro. Eu perdi 9 quilos de lá para cá. Sim. Então, como foi que eu perdi esses 9 quilos? Caminhando, eu caminho entre uma hora. As academias oferecem isso, né? Sim. Antigamente tinha academia que nem no sábado abria. Hoje não. Tem academia aqui em Teresina que são 24 horas. Todos de segunda a segunda, 24 horas. Isso. Então, assim, não fiz dieta, não. Naturalmente, eu até fui chamado a atenção por meu instrutor, porque eu estava evitando fazer lanches fora do horário e tudo e tal, comer fora do horário. Moral da história, você tem que se alimentar mais quando você está malhando, quando você está fazendo atividade física. O cardio é muito importante. Sim. E foi justamente isso que fez com que eu perdesse 9 quilos em 5 meses. De uma forma mais saudável. Saudável. Né? Você vai perdendo gradativamente. Gradativamente. Não é aquele choque que a caneta te dá, não é? E tem gente que está me perguntando onde é que eu estou comprando essas canetas. Gente, eu morro de medo, você acredita? Se o médico um dia me passasse, como eu já tomei uma época na minha vida, aquela sibutramina, Sim. com o acompanhamento do Dr. Rogério Santiago, eu me senti tranquilo. Fiz, na época, perdi 28 quilos. Sim. Foi muito bom, né? Eu reconheço que eu fui que achei que não ia mais voltar e na época eu voltei a beber, que na época eu não tinha me entregue a minha alma a Jesus e eu bebia. Então eu voltei a beber, aí na bebida você termina comendo de madrugada e virando à noite, essas coisas. Moral da história, recuperei esse peso todo e hoje eu estou perdendo gradativamente. E o meu projeto é que até o fim do ano eu estou no peso que eu quero, que são 82 quilos. Porque o meu IMC são 76. Só que com 76 eu fico parecendo um moribundo, entendeu? Um faqui. E assim, com cara de doente. Então, 82 quilos para mim tá bom, só faltam 6 quilos. E eu vou
derrubar esses 6 quilos Vai até o final do ano. Doutora, estamos chegando aqui ao final, viu? Estamos chegando ao final. Agora a gente vai querer saber um pouco sobre a cidadã, a pessoa. Mas antes, deixa eu mandar aqui um recado para os nossos internautas. Ó, você viu aí que a doutora Renata apresentou uma série de informações importantes para homens e mulheres, principalmente para quem tem problema de queda de cabelo, para quem tem problema de alopécia, né, de calvície, seja ela masculina ou feminina. Então, se você gostou dessas informações, você tem que nos ajudar a compartilhar esse vídeo, né? Se você ainda não é inscrito no nosso canal, você se inscreve agora, aciona o sininho para receber as nossas notificações e manda para Deus e para o mundo. Ó, eu aconselho você a mandar para o grupo do WhatsApp da família, do trabalho, da igreja que você frequenta, da associação de moradores do teu bairro. Se você mora em apartamento, bota lá no WhatsApp do condomínio, tem muita gente no teu condomínio que vai querer saber sobre isso. Até porque não é segredo para ninguém. Em todo lugar você encontra gente, se não for 100% careca, no processo inicial. No processo inicial. E as mulheres, né, Douglas, que é importante você detectar no início. No início, né? Preventivamente você tem que estar ali atento. E as mulheres têm essa atenção, como ficou muito claro aqui na nossa entrevista, tá? Então você nos ajuda e manda para Deus e para o mundo. Peço isso encarecidamente, porque a nossa audiência depende disso, depende de você, do seu compartilhamento deste link, tá bom? Ó, e aproveito também para mandar um abraço carinhoso para todos aqueles que nos acompanham e as empresas e instituições que nos apoiam. Em especial aqui a Estrada Mob, que é uma empresa genuinamente piauiense, que é especializada no transporte de colaboradores de grandes grupos empresariais e nasceu no Piauí, mas hoje já atua no Maranhão, muito forte ali na região de Balsas, aquela região produtora de soja, tanto no Piauí quanto lá no estado do Maranhão. Nós temos o SENAC, temos o SESC, que são instituições sérias, voltadas para o comércio e que tem uma prestação de serviço aí que eu ia passar o dia todo aqui falando para você, você já conhece. Tem a Léo Madeiras, do amigo Marcos. Temos, engraçado que o Marcos me disse que chega gente lá querendo, por exemplo, passar a perna. Né? Aí disse, não, eu vou levar aqui fiado, eu sou muito amigo do Léo. Mas o Léo é uma franquia. O nome do dono é Marcos. E temos também a Automaster, temos a Pneubeck, temos a Socimol, que é uma empresa, uma indústria do Grupo Claudino, que dispensa apresentação, a Pax União, 53 anos no mercado. Gente, uma empresa que você é empreendedora. Tu já parou para pensar quando a tua empresa tiver 53 anos? Só tá com 8, né? Nossa, só tá com 8. Né? 53 anos no mercado, atendendo aqui a sociedade piauiense, as famílias do Piauí, nos momentos mais difíceis. Só quem já passou por isso sabe do que eu estou falando. Também temos o SESI, nós temos o SENAI, duas empresas do Sistema S, e nós temos o CIEP, que é o Centro das Indústrias do Estado do Piauí. E não posso deixar de falar no MOVE, o Movimento Empreender Piauí, na pessoa do seu presidente, Marcelino Lopes. Muito obrigado pela atenção e pelo apoio. Bom, eu queria saber agora um pouco mais sobre a cidadã, quem é Renata Modestino. Deixa o empreendedorismo de lado e vamos falar da cidadã. Você me disse, você falou muito aí em Deus. E só fala em Deus quem comunga Deus no dia a dia. O que é Deus para você? De que forma Ele está presente na tua vida? Deus para mim é tudo. Não é? É o meu pai, é o meu melhor amigo, é tudo para mim, na verdade. E realmente é comum mesmo. Eu tenho Deus para mim como um amigo, meu Senhor Salvador. Quando foi que Deus entrou na tua vida assim de forma efetiva? Porque na verdade eu hoje também comungo da fé cristã, da Igreja Batista aqui em Novar, lá do Saci. Mas antes disso, eu sempre falava de Deus, mas eu falava de Deus de uma forma leviana até. Deus, eu acredito em Deus.
Deus é bom, mas é diferente de quando você se entrega ao Senhor. Eu queria que você falasse dessa entrega, quando foi que Ele tocou o teu coração, quando foi que Ele chegou na tua vida e quando foi que Ele passou a determinar os teus passos. Deus sempre, continuando aqui, Deus é tudo para mim, Deus sempre foi muito próximo, sempre senti Deus muito próximo, né? E há 17 anos atrás eu tomei a decisão de me aproximar mais de Deus. Não se trata de religião, mas é aquilo que você tem dentro de você. E eu senti, Douglas, a necessidade há 17 anos atrás de me aproximar mais, de saber de verdade quem é Deus. Então, me batizei, sou batizada, reconheci Nosso Senhor e Salvador há 17 anos atrás. Me batizei na igreja da Morada do Sol, na Batista da Morada do Sol. E para mim foi a melhor decisão que eu tomei da minha vida. Ibansol. Foi a melhor decisão da minha vida. Por quê? Porque só quem entrega a sua vida de verdade, só quem se abre realmente para Deus e sabe o que eu vou resumir aqui para você. É diferente quando a gente entrega o nosso caminho, a nossa vida a Deus, quando a gente vive por fé, não é? Isso. Quando não é mais as nossas atitudes e o nosso querer e aquilo que a gente chama de consciência, respondendo, agindo, fazendo, quando a gente entrega de verdade e deixa que Ele faz, que Ele resolve, que Ele decide, né? Quando se vive pela fé, a maioria das pessoas acho que não tem esse prazer, né, de saber o que é viver pela fé, mas é a melhor coisa do mundo, Douglas. Diga isso, não é? Sem dúvida. Você tem paz, é uma paz indescritível que nada te traz, não é? Você é preenchido por dentro. Eu estava, inclusive, conversando com uma amiga pessoal, particular. Não vou dizer seu nome aqui não, viu, amiga? Pode deixar que é confidencial. E separada, divorciada, solteira, tá, gente? Não gosto desse nome divorciada. Solteira, assim como eu. E ela, amiga, me sinto às vezes sozinha. Me sinto... Não. A gente tem uma mania, sabe? Eu acho que mania mesmo, ou coisas que a gente traz da nossa criação, Douglas, de achar que o fato de ter uma presença ali, uma pessoa ali, carne e osso ali do seu lado, é aquilo que vai lhe preencher. E não é. A presença de Deus e a presença do Espírito Santo, nada e nem ninguém preenche. E você nunca se sente sozinho quando você realmente está com Ele. Que bom teu testemunho, viu? Mas você falou, já adiantou de falar de família, você já adiantou que está solteira, né? Não está divorciada, está solteira. Solteira. Mas você também já me adiantou que tem filhos, tem 3 filhos, né? Tem. Então você tem uma família. Sim. Né? Você tem uma família. Eu queria que você falasse da importância dessa família na vida da cidadã, da mulher, da mãe, Renata Modestini. Filhos são presentes de Deus, né? Para nós. Eu acredito que seja dessa forma. Com eles a gente ensina, mas a gente também aprende muito com eles, né? E para mim é o amor aqui na terra, com exceção do amor de Deus, para mim é o segundo maior amor, né? É o dos filhos. Incondicional, Incondicional, né? Independente de bonito, de feio, de nada. É um amor incondicional. Você ama os seus filhos. Na verdade, o amor que Deus nos ensina é esse, é o amor incondicional. E as pessoas é que costumam colocar condição no amor, né? Mas o amor, por essência, ele é natural. Você não pede nada em troca, né? A Bíblia nos ensina isso. Eu vejo muita confusão, Douglas, nas pessoas com relação a não saber distinguir amar de gostar. Porque amar é uma coisa,
gostar é outra. Amar, a gente precisa amar todas as pessoas. Para mim, amor é o quê? É compaixão, é compreensão, não é? É você não querer mal, é você desejar o bem para aquela pessoa. Mas ainda assim, você pode amar todas as pessoas sem gostar. Gostar é outra coisa, gostar são afinidades, não é? São gostos, são afinidades. E a gente não é obrigado a gostar de ninguém, mas o Senhor deixou para nós a obrigação de amar, né? Sem dúvida, essa é a essência do cristianismo, é pregar o amor sempre, né? Sim. Gente, passou rápido, poderia até demorar mais um pouco, mas você tem compromisso, nós temos também, mas quero dizer que foi um prazer conhecer você e conversar com você. Prazer foi meu. Tá aí, gente, tá dado o recado, você já sabe, toda semana a gente tem um episódio novo e eu conto contigo na semana que vem. Obrigado, doutora Renata Modestino. Obrigada. E sucesso sempre Obrigada. No seu instituto, na sua clínica, na sua vida. Amém. Glória a Deus. Para todos nós. Glória a Deus. Até semana que vem, gente.